Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre dicas de língua portuguesa. E neste vídeo nós vamos falar sobre personificação. E aí, você já sabe o que é personificação? Não? Então vamos descobrir agora. Mas antes que eu esqueça, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para acompanhar todos os novos vídeos que vão trazer muito conhecimento para você. E a personificação é uma figura de linguagem. E como sabemos, as figuras de linguagem são recursos estilísticos muito utilizados nos textos literários, de modo que o enunciador, ou seja, o emissor ou o autor da mensagem, pretende dar maior ênfase ao seu discurso. E a personificação é uma entre as muitas figuras de linguagem, e ela faz parte das chamadas figuras de pensamento. E inclusive, ela também é chamada de prosopopeia ou animismo. E essa figura de linguagem é muito comum de se encontrar em letras de músicas e nos textos literários. E eu não sei se você já percebeu, mas a personificação recebe esse nome justamente por estar associado ao ato de personificar, ou seja, dar vida aos seres chamados de inanimados. Em outras palavras, essa figura de linguagem serve para atribuir características de seres animados a seres inanimados, ou seja, objetos ou qualquer outra coisa que não possua pensamento racional. Se você ainda não entendeu, vamos ilustrar de forma bem objetiva. Observe esses exemplos. As ondas beijavam a areia branca da praia. E nesse exemplo, nós percebemos que temos a expressão ondas, que é um ser, obviamente, que não tem um pensamento racional. E a expressão ondas está associada a uma palavra que indica uma ação de um ser animado, que é o ato de beijar, ou seja, as ondas beijavam. E aí ocorre o que nós chamamos de personificação. Nós estamos personificando a expressão ondas, que não tem um pensamento racional, em relação ao ato de beijar, criando ali uma ideia de que as ondas beijam, uma vez que isso é uma característica humana, é uma característica de seres animados, ok? Vamos ver outro exemplo. Meu cachorro me sorriu latindo. E aí eu percebo também que tenho a expressão cachorro, que é um ser irracional, não tem pensamento racional, apresentando uma característica humana, uma característica de sorrir. Nesse contexto, eu percebo que ocorre também a personificação. E por quê? Porque aí está sendo usada a expressão sorrir, que é uma característica humana, atribuída a um ser que não é humano, que no caso aí é um ser que não tem um pensamento racional. Ou seja, o cachorro não sorri. Sorrir é uma característica naturalmente humana, ok? E no caso é uma personificação, ou mesmo prosopopeia. E temos aí um outro exemplo, que é: o sol estava tímido hoje. E eu percebo que o sol, que é um ser inanimado, está com uma característica aí humana, que é tímido. E tímido, que vem de timidez, naturalmente é uma característica humana, é uma característica do ser animado. Ou seja, tímido, nesse caso aí, é uma personificação atribuída ao sol. Então, aí também ocorre uma personificação, que também é chamada de prosopopeia, ok? Então, vamos sair só da teoria, vamos à prática. Vamos ver algumas questões. Vamos fazer um teste. E a primeira questão diz o seguinte: indica a alternativa que apresenta a figura de linguagem personificação, também chamada de prosopopeia. E aí você vai pausar o vídeo, tentar responder e daqui a pouco você retorna para ver a resposta, tá certo? E aí, respondeu? E a resposta correta é letra E. Isso mesmo, na letra E diz que todas as alternativas apresentam personificação, e está correto. E é só a gente analisar. Na letra A diz o seguinte: as pedras humilham, e humilhar é uma característica humana. Portanto, as pedras, que é um ser inanimado, obviamente estão sendo usadas aí com a característica humana, indicando uma característica humana. Logo, ocorre aí a personificação, a prosopopeia. Na letra B, nós temos os confetes festejam, e observamos também que os confetes não é um ser animado. Portanto, festeja uma característica humana, e aí eu percebo que também ocorre a personificação. Na letra C diz: os diários contam segredos, e obviamente os diários não é um ser humano, não tem uma característica aí animada, portanto, segredos é uma característica humana. O ato de contar segredos está atribuído aí sim ao ser humano, então, personificação também. E por fim, na letra D nós temos: os copos celebram as alegrias. Obviamente os copos não é um ser animado, é um ser inanimado. Nesse caso, nós temos aí o ato de celebrar as alegrias, que é uma característica de um ser animado. É uma característica humana, inclusive. Então, também é prosopopeia, ou personificação. E, portanto, a alternativa correta é a letra E, uma vez que todas as alternativas apresentam personificação.
E vamos fazer mais uma questão. E a questão diz o seguinte: seus óculos eram imperiosos. Assinale a alternativa em que aparece a mesma figura de linguagem que há na frase entre aspas. Então já sabe, pausa o vídeo e volta daqui a pouco. E aí, respondeu? E a resposta correta é letra C. Isso, e na letra C diz: o bonde passa cheio de pernas. Mas como é que a gente chegou à conclusão de que a letra C é a resposta correta? Primeiramente, é só analisar a frase que está entre aspas. E ao analisar a frase entre aspas, nós percebemos que ocorre aí o que nós chamamos de personificação ou prosopopeia. Por quê? Porque os óculos aí, que está na forma plural, seus óculos, está apresentando uma característica aí de um ser animado, que é o ato de ser imperioso. E aí, quando a gente fala de ser imperioso, a gente está falando com o sentido de ser dominador, arrogante, ou seja, característica humana mesmo, ok? E uma vez que essa característica está sendo atribuída aí a óculos, que é um ser inanimado, ocorre aí uma prosopopeia, uma personificação. E então, como a gente percebeu que a figura de linguagem presente na frase entre aspas é uma prosopopeia, é uma personificação, é só encontrar a alternativa que também apresenta a prosopopeia. E aí realmente é a letra C. Isso porque na letra C diz que o bonde passa cheio de pernas. E eu percebo que o ato de estar cheio de pernas é uma característica humana, não é? É alguém que está se sentindo ali orgulhoso de alguma situação. Portanto, o bonde não é um ser animado. Mas, como aí apresenta uma característica humana, a característica de ser animado, realmente ocorre aí a prosopopeia, ou seja, a personificação. E aí, é fácil, né? Realmente. Então, é só analisar se o fragmento textual possui alguma característica humana relacionada a algum ser inanimado. Se houver, obviamente ocorrerá aí o que nós chamamos de prosopopeia ou personificação. No mais, muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal e não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até logo!